Opa, beleza? Tiago aqui. Hoje eu estava falando aí de um novo conteúdo, né? Voltando um novo artigo, mais precisamente do Account Kit, Facebook Account Kit. Pode ficar tranquilo que não é mais uma maneira de fazer um login utilizando conta do Facebook, né? Apesar de ser do Facebook, é completamente diferente, ok? Antes de continuar, pedi para você assinar a lista de e-mail e também o canal, se você ainda não conhece, ok? E aí você vai receber o conteúdo em primeira mão. Se você está na lista de e-mail, você já deve ter recebido esse conteúdo, né, esse vídeo aqui em primeira mão. Vamos lá, o artigo já está aqui pronto, é um artigo completo falando sobre o Account Kit. Já quero parabenizar a galera do Facebook que já deixou a documentação toda em português, né? Então, se você seguir aí para estudar, ela está toda completamente em português, ok? Só um detalhe, por causa disso, eu vou fazer o quê? A aplicação do Account Kit em um aplicativo que simula um aplicativo em produção, no nosso caso vai ser um aplicativo de blog, ok? E aí, enfim, a gente vai só ver como o Account Kit funciona, porque ele consegue fazer ainda mais coisas, você consegue fazer ainda mais coisas com o Account Kit. Mas, enfim, o que a gente vai estar mostrando aqui é literalmente o Account Kit o que seria no mundo real, certo? Então você tem aí tudo que eu vou falar aqui está em texto já, ok? Aqui em texto está um pouco mais detalhado, como é o fluxo hoje, né? O que é o login hoje, importante falar isso. Isso porque ó, tem que ter o quê? Formulário de cadastro, confirmação, né? O script de confirmação, formulário de login, e aí o acesso restrito, que é quando o camarada faz o login. Isso porque eu não coloquei aqui o fluxo de recuperação de acesso, quando o camarada esquece a senha ou o e-mail, certo? Então, só para esclarecer, o conteúdo em texto está tudo completo, se você está acompanhando o vídeo. Aqui no final vai estar o vídeo, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele vai estar aqui, exatamente aqui no final, onde tem esse daqui, que é do último artigo que eu fiz, que é esse daqui, se você não entrou, entra aí. Ficou muito bom, é o nosso replace para o Event Bus, ok? E é isso aí, vamos seguir, vamos falar o que é o Account Kit. Aqui está nosso projeto, ainda não está com o Account Kit implementado, digo, não tem ainda a página de login. O Account Kit é uma API que foi criada para o Facebook para agilizar o processo de login, principalmente em sistemas mobile, Android e iOS, ok? Por que isso? Primeiro porque o camarada tem várias regras de negócio em sistemas mobile, certo? Que é o camarada ele loga uma vez e depois só se ele se desconectar ou se ele ficar muito tempo sem entrar no aplicativo que ele fica desconectado, certo? E tem a questão da praticidade, velocidade, enfim. E aí o Account Kit ele veio para tirar esse processo de criação, né? No caso, criar esse algoritmo aqui, ó, que responde a isso daqui, mais o algoritmo de recuperação de acesso, certo? E aí a gente se preocupa mais com o domínio do problema do nosso aplicativo. A gente continua trabalhando com o login, a gente sabe da importância de ter o acesso restrito, às vezes para você poder identificar o camarada que enviou a mensagem, o camarada que enviou, enfim, criou um post dentro do aplicativo, você ainda tem acesso a um ID único, ok? Mas todo aquele fluxo de login, ele fica fora do seu... No caso, a gente não precisa de trabalhar esse algoritmo, né? Esse algoritmo é trabalhado pelo Account Kit e o principal, o camarada que vai fazer o login, ele não precisa de ter conta no Facebook. O Account Kit é desvinculado, ok? Não tem como ter conflito com a conta do usuário no Facebook, se ele tiver conta no Facebook. E eu já tive várias reclamações de pessoas, principalmente em sorteio, que não tem conta no Facebook. Pode acreditar, tem gente que não tem conta no Facebook e muitas vezes a gente cria uma aplicação ou até mesmo um sorteio que o camarada tem que ter conta no Facebook para conseguir participar ou entrar. Então o Account Kit ele tira esse vínculo. E outra coisa, aqui é o Firebase, né? Página de login, eu comento sobre isso daqui, né? A questão de colocar o script de login do Firebase, você não vai conseguir fugir da área de cadastro, você ainda vai ter que ter essa área. E aqui o do Account API, não tem cadastro, é o login. O que você pode ver como uma coisa negativa é que sempre que tiver que realizar o login, o usuário vai ter que confirmar, ou por e-mail ou por SMS, ok? Mas é só esse processo. Depois ele continua utilizando a aplicação logado com ID único, enfim. E tem alguns processos aí que você pode escolher para agregar ainda mais, no caso, vincular ainda mais o Account Kit ao seu back-end web, se você tiver um back-end web. Se você não tiver, você também pode utilizar o Account Kit sem problema algum, certo? Então, ao invés de continuar falando aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos ao projeto, ok? Esse é o nosso projeto, esse camarada aqui, deixa eu vir para a parte correta. Ele não tem login e o nosso domínio do problema é o seguinte, a gente tem uma aplicação que, no mundo ideal, ela está tendo muito acesso
e a gente acha justo cobrar alguma coisa por esse acesso. E o cobrar é o e-mail. Então, os usuários, a partir dessa nossa alteração, só vão conseguir acessar a nossa aplicação se eles realizarem o login, se eles realizarem o login com o e-mail. A gente poderia escolher também o telefone, ou então deixar o usuário escolher, fornecer o telefone ou o e-mail. Tem muito aplicativo de venda que trabalha muito com o telefone, você pode definir isso também. É bem simples e no código você vê como é que funciona. Tem uma série de algoritmos que a gente pode estar trabalhando no Account Kit, mas a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é criar contas dentro do Facebook. Você, como desenvolvedor, tem sim que ter conta dentro do Facebook, isso é óbvio, certo? Então eu vou deixar o link do Account Kit para ti e vou pedir depois para você, enfim, seguir no vídeo aqui, você vai no Account Kit para Android, ok? E a partir daqui a gente vai criar a nossa conta de desenvolvedor e a conta de um aplicativo e a gente vai continuar a codificação, certo? Então vamos prosseguir. Aí desce a página, pode vir aqui em criar conta de desenvolvedor. Sempre tem que colocar assim, não sei porquê, né? Mesmo já tendo feito isso antes. Cadastre-se, criar um número de identificação do aplicativo, blá 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 blá. Vou colocar o e-mail do Tiago Calopsito. Aqui o nome eu vou colocar blog app test, ok? Categoria eu vou colocar educação. Você escolhe de acordo com o seu aplicativo Android. E a gente continua, clica aqui, coloca aí o CAPTCHA LRYFNJ e continua. O aplicativo vai ser criado também. Você vem direto em Account Kit. Você tem várias coisas que você pode estar fazendo aqui, ok? Clique em começar. A gente vai com a configuração padrão. Pode exigir validação do servidor. Se isso for desativado, a chave secreta, pode deixar com essa configuração padrão. Ok? A gente não vai trabalhar, a gente vai trabalhar com tokens, ok? Não vamos trabalhar com códigos, eu digo tokens retornados direto para o aplicativo Android. Já vou explicar isso, porque tem outra opção de código. Então, código de servidor, clique em começar, show de bola, daqui a pouco a gente volta aqui. Então essa parte aqui já está feita, você cria o seu próprio aplicativo, né? Eu cheguei até aqui, mas na verdade a configuração que a gente vai estar utilizando é desse aplicativo aqui, que eu já até criei. Então eu vou acabar fechando aqui, certo? Leave. E você cria o seu próprio aplicativo e utiliza suas chaves. Tanto essa daqui você vai precisar, quanto essa daqui, esse token. Por quê? Eu vou destruir isso daqui foi eu que criei mesmo. Se eu não destruísse, você não ia ter acesso, porque, enfim, foi eu que criei. Você tem que criar o seu. Eu estou falando isso, Eu estou falando isso porque frequentemente as pessoas que estão seguindo aí os tutoriais, elas utilizam as mesmas chaves que estão vendo no vídeo. Não, você cria as suas, ok? Vamos agora à parte do projeto back-end. Nosso projeto tem um back-end. Esses dados aqui todos estão vindo de um back-end, mais precisamente dessa estrutura aqui, ó, de uma base JSON. Eu fiz bem simples para facilitar o exemplo, certo? Então, o que é o nosso back-end web? Você pode ter o seu e como você também não pode ter, você pode não ter, ok? Como eu falei, o Account Kit não existe não exige que você tenha um back-end web. Então, só para deixar mais fácil o entendimento do exemplo, a gente tem aqui esse controle admin, que é onde o aplicativo Android vai se comunicar diretamente. Esse camarada aqui a gente utiliza só no navegador, o Android não manda requisição para esse condicional aqui, é para a gente poder ver os usuários, os e-mails que foram salvos. O nosso aplicativo atualmente não tem, deixa eu sair aqui, ó, ele não salva e-mail nenhum, né? E a gente vai aplicar isso ainda. Deixa eu entrar aqui, você vê que ele entra direto na página, né, de dados. Ele fez essa requisição aqui, ó, ok? Apesar de a gente não estar enviando e-mail ainda, ele já consegue tentar pegar alguma coisa aqui e tenta salvar na base de dados de e-mail, né, de usuários. Se não tiver, não tem problema, certo? A gente não está enviando ainda, mas o core, por enquanto, é só esse camarada aqui que funciona pegando os dados JSON, ok? Da nossa base JSON e enviando para o Android. Nosso domínio do problema aqui tem o post, que é uma classe convencional, Pojo. E aqui, Pojo não pode ser porque é PHP, né? Mas enfim, é bem similar. E aqui a classe user para a gente poder estar salvando o e-mail, o dia e a hora que o usuário, enfim, se cadastrou no nosso aplicativo, certo? Isso para posteriormente a gente estar fazendo algum filtro, enfim, alguma pesquisa em todos os usuários que foram cadastrados. Eu coloquei esse dado a mais de data, mas não precisava. Aqui a base, né, a classe que permite o acesso à base mesmo, a um arquivo JSON.
que é esse daqui e esse daqui. Aqui, esse arquivo aqui e esse camarada aqui, eles são utilizados para criar a base de dados. Então vou deixar ele só no GitHub, se você tiver curiosidade você pode ir lá e acessá-los, porque eu deixei exposto a base, né, então você não precisa de utilizá-los, certo? Aqui o APL, né, a lógica, onde permite aí o acesso, para não permitir o acesso direto do controlador à base, permite o acesso aos algoritmos também, que vão poder salvar, não somente aos dados vindos da base, mas também aos algoritmos que vão poder salvar o e-mail e buscá-lo, certo? Vamos voltar aqui nossa base, aqui como vai ficar quando a gente salvar os e-mails, certo? Deixa eu rodar aqui novamente, temos 2 e-mails, correto? Salva esse camarada aqui e esse camarada aqui, não precisa salvar, a gente vai acabar voltando aqui. E agora sim a gente pode partir para o nosso aplicativo Android, né? Eu acabei saindo da configuração do Account Kit, mas está aqui Account Kit, eu digo, da documentação. Eu vou abrir aqui Facebook Account Kit. E aí a gente deixa ela aberta, porque qualquer coisa a gente volta a ela. É bem simples mesmo, ok? De trabalhar o Account Kit. Show de bola. Então vamos ao projeto. No Gradle Up Level, que é exatamente esse camarada aqui, ó. Esse aqui a gente não faz alteração nenhuma, ele continua mesmo. Eu adicionei aqui esse Maven Central, né, para a gente conseguir trabalhar também com o Facebook SDK, Android SDK, que é esse camarada aqui, e adicionei esse camarada, esse daqui e esse camarada aqui. Isso para poder trabalhar com o Account Kit. Na verdade, o Account Kit ele só exige essa adição no seu Gradle, certo? Essa referência. Esse daqui e esse daqui é para a gente poder trabalhar com a coleta de eventos e posteriormente utilizar o Analytics lá do dashboard do Facebook App, certo? Esse restante aqui é para responder ao nosso domínio do problema, que é lá o carregamento de imagem do post, o carregamento dos artigos, né, dos posts, lá como lista, enfim. Mas relacionado ao Facebook, no caso, Account Kit, é esse camarada aqui, juntando aí a coleta de eventos, esse e esse, certo? Então, vou até fechar aqui só um detalhe. Minha API 15, tá? Por causa do Facebook SDK. Então, feito isso, Android Manifest, já botei uma série de coisas aqui, obviamente a permissão de internet, mas você vai ver que a nossa main activity ainda é a Posts Activity, a gente vai ter que criar outra activity, certo? O que foi adicionado? Isso daqui é o que a gente chama de boilerplate code, ok? Você vai ter que colocar para poder utilizar o Account Kit, então esses 3 aqui você já adiciona, correto? Essa activity aqui é a activity que vai abrir, no caso, o login, né? Ou de telefone ou de e-mail. Ela, na verdade, eu adicionei algumas coisas para ela funcionar melhor. A gente vai trabalhar aqui com a coleta de e-mails, então eu adicionei esse intent filter. Esse intent filter vai permitir que se o camarada fornecer o e-mail, ele vai ter que confirmar, correto? Eu até falei sobre isso. Ele vai abrir, na verdade, se ele abrir o e-mail no aplicativo, em um aplicativo de e-mail que está no mesmo device do nosso aplicativo, quando ele clicar lá em confirmar e entrar no aplicativo, ele vai pelo botão lá que vai estar disponível no navegador, tá? Com confirmação por e-mail, a gente não consegue escapar disso, ele vai abrir o navegador do device, e aí ele vai abrir o aplicativo logo depois de confirmar, correto? Seguindo as páginas de confirmação. E aí o Intent Filter só serve para isso, nesse caso aqui. Se você não fizer isso, o fluxo de páginas, eu achei isso até um ponto negativo, é o mesmo de confirmação, página de confirmação. E aí chega uma hora que o botão não tem mais ação, único e exclusivamente porque você não colocou o Intent Filter. Então se sua confirmação envolve e-mail, coloque sim o Intent Filter, ok? Depois que você confirma, é enviado na documentação, eles não informam precisamente, mas aparentemente é enviado um push message informando que você já conectou, já confirmou. E aí o aplicativo invoca, ok? De forma síncrona, invoca o seu algoritmo que vai chamar, enfim, a outra activity que tem o conteúdo restrito, que é só para quem está logado, certo? O tema que eu coloquei aqui, na verdade, é customizado. Se voltar aqui, eu vim aqui no artigo, esse vai ser o nosso tema, esse background, essas cores, mas o tema padrão é esse daqui, ó. Os textos a gente não consegue alterar, nem mesmo os textos de confirmação. O máximo que a gente consegue alterar é o texto aqui de cima, mas na verdade a gente consegue tirar esse login to blog app é o nome da aplicação, a gente tira esse login to, fica só blog app,
ok? Mas o restante todo a gente só consegue alterar cor, background, imagem, cor de texto, cor texto de caixa de entrada, de botão e por aí vai, certo? Então, voltando aqui, já coloquei um tema customizado, já vou mostrar o XML. Eu não estou mostrando em vídeos eu colocando o XML, né? Já tem tempo que eu não faço isso, que eu estou, aliás, com esse comportamento, porque eu não acho que tem necessidade. Então, boilerplate code também, mas aqui é para o e-mail poder, na hora que o camarada confirmar pelo e-mail, ele conseguir abrir o aplicativo se ele tiver com o aplicativo no device, ambos os aplicativos no device, o de aplicativo de e-mail e também o aplicativo que ele está querendo confirmar, no seu caso, no nosso caso, o aplicativo de blog. E aí, antes de vir para cá para o Styles, para explicar um pouco do Login Custom Theme, a gente vai voltar aqui. Ó. Isso aqui também é do Account Kit, né? Eu não precisei de criar essa activity. Eu vou voltar aqui em Strings, aqui o nome do aplicativo, e tá lá, nosso Facebook App ID, Account Kit Client Token e o nosso AK Login Protocol Scheme, que é esse AK concatenado com o seu Facebook App ID. Ó. Esse daqui serve para o nosso Intent Filter, certo? E esses dois aqui para a gente continuar, para a gente poder utilizar o Account Kit. Recapitulando, você volta aqui e copia seu Facebook App ID e o seu token do cliente Account Kit e cola lá no seu projeto, correto? E aí sim, a gente acessa o nosso layout personalizado. Até aqui é um projeto padrão, né, um projeto comum no Android Studio, só o background que eu adicionei. Chegou aqui, até o background, mesmo você adicionando direto no tema aqui, você vai ter que adicionar aqui, até porque é outro tema. O seu tema customizado ele tem que herdar desse daqui, ó, do Account Kit. E aí, as definições são bem mais simples de quando a gente está trabalhando as definições em qualquer outro tema definido no Android. Por quê? Você literalmente, o Account Kit Background é para imagem. Account Kit Background Color. Aliás, esses dois trabalham em conjunto. Se você quiser colocar uma imagem, certo? Você tem que definir uma cor. Aqui eu coloquei uma transparência no branco, correto? Se você não colocar alguma cor aqui, você não consegue ver background. Ou então colocar transparente, explícito, você não consegue ver o background, a imagem background. Tem que definir aqui também. E aqui o primary color, né, que a gente está falando aqui da Tubar, test color, secondary test color, eu coloquei ambos a mesma cor, porque eu tive problema quando eu coloquei essa aqui um pouco mais claro, não conseguia ler por causa do meu background. E aí a cor do status bar, input background color, que é exatamente, em nosso caso, input, aqui ó, background, esse daqui ó, voltando. Input test color é o texto que vai estar no input, na caixa de entrada. E aí, background, todas as cores que eu defini são cores do tema. Eu fiz isso para a tela de login ficar com similar, ok, à nossa aplicação, senão ia fazer sentido, ia ficar muito estranho. A aplicação verde, a tela azul, enfim. Então todas as cores estão aqui. Eu utilizo o Material Palette, eu deixei o link aqui no artigo, né? Tá por aí no artigo, quando você chegar na parte de Colors. Você pode utilizar também, é bem simples. Voltando lá, chegou aqui, eu defino as cores agora dos buttons, certo? Então, esse é o tema. Vou fechar aqui, não vamos estar mais utilizando esse camarada, nem mesmo esse. E aqui a gente vai estar voltando sim, né, para definir algumas coisas, você vai ver, principalmente a aplicação, a gente vai criar uma aplicação customizada. Deixa eu fechar aqui e deixa eu apresentar um pouco do projeto que a gente já tem. Eu estou trabalhando com MVP, né? Se você não conhece MVP, você volta aqui, eu tenho um artigo completo falando só dele, ok? E aí eu trabalhei com o MVP Expresso também nos pacotes, nos paquetes do projeto. Então temos aqui na camada de visualização nossa Post Activity, Post Adapter, Post Activity bem simples, a gente nem vai estar mexendo com ela, certo? Só a inicialização de views, do presenter obviamente, e a busca na requisição dos posts para colocar no Adapter. O Adapter também é bem simples, só inicialização de views mesmo aqui, porque eu não coloquei evento. Se você notar, não clique, nada funciona, porque até aqui já era o suficiente para o nosso objetivo de trabalhar com Account Kit. Então vou fechar aqui também, certo? Presenter, nós temos a classe Post, temos que implementar o parceiro, principalmente porque a gente utiliza no Service State, lá no nosso Post Activity, para não ficar toda hora realizando uma requisição. Então, show de bola, o parceiro é bem simples, né? Eu já expliquei como é que faz, só para recapitular, se você não tiver o plugin do Parcelable, se você tiver, você só vem aqui, Generate, Parcelable, aí ele vai te dar as opções lá, você escolhe todos os seus atributos, no caso os atributos envolvidos,
quando você cria um objeto, e aí ele vai gerar para ti. Se você não tiver o plugin, você vem aqui, File, perdão, você vem no Android Studio, Preferências, e aí ele vai te dar lá a página, você vem em Plugins. Eu mostro isso porque muita gente ainda não trabalha assim. Plugins, coloca aqui, perdão, vem em Browse Repositories e coloca aqui Parcelable. E aí você pode instalar o primeiro mesmo que aparecer, vai ter um botão de instalar. Eu já tenho instalado, por isso que não apareceu. Aí depois você vai ter que reiniciar o Android Studio, certo? E aí você vai lá e dá o Generate e cria o código boilerplate code do parceiro que você está utilizando. E a gente tem o presenter main, que tem só métodos de obtenção de dados para as classes da nossa view, né, da nossa camada de visualização, ou para as classes da camada de modelo. Modelo, aqui, a classe que invoca, né, realiza invocação ao back-end web, que a gente já mostrou aqui, certo? Eu estou utilizando o Storm, mas você pode utilizar qualquer IDE ou editor de código, certo? E aqui é a classe que recebe os dados, né, que eu estou utilizando o meu IP interno porque eu estou com o localhost. Você pode utilizar o seu localhost, o seu IP de localhost, ou algum domínio público que você quer utilizar para teste. Eu utilizei por muito tempo o domínio público. Show de bola. Apresentadas as classes, deixa eu fechar aqui, a gente vai ter que voltar em algumas. Aqui eu posso fechar. Vamos à codificação, né? Vamos voltar aqui e diferente desse fluxo aqui, ó, que eu apresentei, vamos voltar aqui. Cadastro, confirmação, login, acesso restrito. O que a gente vai ter que fazer é exatamente esse fluxo aqui, ó. A gente vai ter que criar uma activity e nela a gente pode deixar, por exemplo, dois botões deixando o usuário se cadastrar com o e-mail dele ou com o telefone. Para isso, o seu domínio do problema tem que querer trabalhar assim. O nosso eu só quero o e-mail. Você pode querer fazer isso. Então, como eu só quero e-mail, eu posso diretamente nem definir layout para esse camarada aqui. Eu vou só colocar o código que vai invocar diretamente a activity com login de e-mail, ok? E com isso, o que acontece? O camarada vai se cadastrar ou vai sair. Como eu não vou ter nem layout nem nada, esse camarada aqui vai ser bem simples e vai ter só boilerplate code, ok? E aí, ele se cadastrando e confirmando, ele consegue acessar a activity de conteúdo, por causa daquele push message e tudo mais que já vai mostrar que ele já está confirmado e pode acessar diretamente, correto? Esse é o fluxo, é bem simples e quase todo o código já está pronto assim. Ele é o padrão, código padrão, certo? Então, vamos criar essa activity que a gente não tem ainda, vamos chamá-la de main activity, vamos ter que realizar algumas alterações, principalmente no Android Manifest. Então, vamos lá. Vamos começar criando aqui no presenter uma nova classe que eu vou chamar de app. E aí ela vai extends application, ok? E eu vou sobrescrever o onCreate. E aqui, lembrando que eu já estou com toda a configuração do Account Kit na nossa aplicação, Gradle, App Level e Android Manifest. Então eu posso seguramente fazer o quê? Account Kit, initialize, e aí esse camarada aqui, ó, que é o que precisa do contexto da aplicação, ele está depreciado. Lá na documentação ainda utiliza ele, certo? Inclusive nos scripts lá de exemplo que tem os links na documentação. Então eu vou colocar um que tem um callback que a gente pode estar utilizando e eu não vou estar utilizando, vou colocar como nulo, certo? Aqui funciona. Você pode colocar esse camarada em qualquer lugar do seu projeto. Eu vou colocar aqui no application, porque como ele precisa do contexto da aplicação, e a gente já vai estar utilizando desde o início da aplicação, eu acho que esse é o melhor local para defini-lo. A gente tem que voltar no Android Manifest e definir esse application lá, esse novo application. App. Certo. Nosso próximo passo é criar uma nova activity. Vou criar aqui, mais precisamente, vou evitar a fadiga, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou chamá-la de Login Activity. Ou Main Activity é melhor, que a gente não tem uma aqui. Main Activity, porque a Login Activity mesmo vai ser do Account Kit. E aí seguramente eu posso vir aqui e remover tudo isso que a gente já tem aqui configurado. Correto? Vou vir aqui no Android Manifest, vou alterar esse camarada aqui. Não é mais a Activity de abertura. E aqui vai ser a nossa Main Activity. Show de bola. Voltando aqui, nosso primeiro ato é verificar se o usuário já está logado. Como a gente faz isso? Account Kit, Get
current access token, porque a gente vai trabalhar com token mesmo, ok? Diferente de null, quer dizer que ele já está conectado. Então, seguramente entende. Vamos criar uma intenção e utilizar o conhecido start activity, certo? Para o nosso posts activity. Você pode até colocar esse código aqui em um método, para não ficar repetindo ele, porque a gente vai ter que utilizar ele de novo mais embaixo. Caso contrário, já vou criar um novo método aqui. Vai ser um método privado, void on login, que vai ser invocado para a gente poder apresentar a activity de login do account kit. Só um detalhe, opa, deixa eu tirar o if aqui, não esqueça de desligar, né, remover da pilha de atividades a atividade atual. E a gente realmente não precisa de definir o Content View, ok? Não precisamos, pode deixar assim mesmo. Show de bola. Primeira coisa aqui, vamos criar uma nova intent, uma nova intenção, new intent, para a activity account kit activity .class. E aí sim começa o arquivo que vai permitir que a gente defina se a gente quer o login por e-mail ou login por telefone, que é o account configuration builder. Vou chamar esse camarada aqui de config, e aí new account, blá 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 blá, é esse camarada aqui. Realmente é bastante coisa. Nosso primeiro item é se vai ser um login por e-mail ou por telefone, no nosso caso vai ser por e-mail, login type e-mail. Depois se a gente vai trabalhar com code ou com token, né? Aqui token, qual é a diferença? No caso do code, se eu colocasse aqui code, a gente teria que solicitar o token lá no nosso back-end. A gente vai ter que vir aqui e criar o script de solicitação de token. Por que isso? Isso é quando você quer fazer algumas configurações a mais, até mesmo código de segurança a mais que você quer trabalhar, você utiliza o code. O tempo de vida dele é muito curto, né? É muito diferente do tempo de vida do token. O token é exatamente o que você vai estar pegando lá no background, no seu back-end web. No nosso caso aqui, colocando token, ele já vai retornar o token para a gente, que seria retornado no back-end web. E aí o tempo de vida dele é bem maior, ok? O usuário consegue ficar conectado, obviamente, sem a gente ter que ter essa intervenção de ter que pegar o token lá no back-end web, correto? E, enfim, no nosso domínio do problema, isso daqui já é o suficiente. Lá na documentação, que está em português, eles discutem lá quando você poderia utilizar o code, quando o token, enfim, qual o melhor caso, você mesmo tem que definir. Aqui, login type é e-mail ou phone. No nosso caso é e-mail, eu vou só rodar uma vez com fone para você ver como é que fica o formulário. Show de bola. Agora a gente vem aqui, pega o nosso intent, obviamente, e coloca aí o nosso put extra activity account kit activity configuration, ok? Essa é a chave. E aí o nosso arquivo, né, nosso objeto de configuração, obviamente que a gente tem que dar o build para ele ser criado. Show de bola. Agora a gente vem aqui e utiliza um start activity for result. Primeiro a nossa intenção, né, que a gente acabou de criar, e aí um código, ok? Que eu vou utilizar aqui, public static final int app request code. Vou colocar aqui um número aleatório qualquer, inteiro. Aleatório já é qualquer, né? Enfim. E aí a gente já consegue, com isso daqui, inicializar, ao menos inicializar a activity. Agora a gente tem que trabalhar o código de resposta, ok, a esse código aqui, que vai estar em um onActivityResult. Pode deixar essa inicialização padrão e vamos construir aqui como é que vai ser o código.
Coloque aqui a verificação. Request code. Se for igual, a gente continua com account kit request. Account kit. Vou colocar aqui login result. Vou colocar login result. E aí, data, que é o nosso intent aqui, ó, tá chegando, parando de entrada. Get parcelable extra. E aí sim, result key. Com isso, temos que verificar se houve erro. Vamos continuar. Login result. Get erro diferente de null. Vou pegar a mensagem. Get erro. E dar um toast. Eu type get message. Obviamente que você vai fazer uma coisa mais robusta. Você não precisa dar uma mensagem para o usuário. Se você tiver um código alternativo, utilize o código alternativo. Eu nunca utilizo mesmo, eu nunca trabalho aqui nos exemplos o erro que pode ocorrer, mas você, em aplicação em produção, você tem que fazer isso. Tem que trabalhar corretamente. Long, aqui obviamente é mensagem mesmo. Aspas aqui. Se não deu erro nenhum, tem a chance do usuário ter cancelado, né? Então você pega aqui o login, was cancelled, que quando ele aperta, ele clica aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, exatamente nessa setinha aqui, ó. Volta, e aí seguramente a gente só dá um finish. Caso contrário, a gente está dando finish, não estamos dando um return, então você tem que colocar dentro de condicional, ok? Caso contrário, a gente utiliza exatamente o mesmo código aqui, ó, que eu posso botar aqui, private void call post activity. Vamos ficar repetindo esse código. Aqui. E aqui. Show de bola. Aqui a gente já consegue, com essa definição aqui, e essa daqui já consegue abrir a página, né, a activity de login. Só tem um problema, a gente não está enviando um e-mail ainda. Ok? Então a gente vai fazer uma alteração aqui, aqui onde estão as constantes de chave, eu vou colocar aqui e-mail key. Okay? Eu vou só colocar e-mail, porque é a chave que a gente está esperando lá no back-end. Você coloca a chave que você quiser, da maneira que você quiser. A gente vem aqui no controle admin, você vai ver que tem aqui, ó, e-mail. Voltando aqui, a gente vai alterar agora a classe model, que é a classe de requisição. É o seguinte, vamos aqui, ó, account, kit, get, current account, ok? E aí um new account kit callback. A gente não vai estar trabalhando no erro. Novamente, em aplicativo em produção, que vai produção, você vai fazer isso, você vai trabalhar o erro, para poder dar uma mensagem ou então um código alternativo ao usuário. Vou colocar esse camarada aqui, ó, para só realizar a requisição depois que a gente tiver acesso ao e-mail. Então, só por didática, eu vou vir aqui e vou colocar log, e aí sim, ID, para você ver o ID único que você vai poder estar utilizando aí com o seu aplicativo. No caso, se o usuário puder logar no seu aplicativo, enviar mensagem, esse tipo de coisa, você tem esse ID aqui, ó, esse ID é único, ele não é igual ao token, ele sempre vai ser o mesmo, que é independente do device que o usuário estiver conectando. Aqui e-mail, e aqui o phone, telefone. Vou colocar aqui e-mail, esse phone vai vir nulo porque a gente não vai estar trabalhando ele, mas é exatamente da mesma maneira que a gente trabalha, só que a confirmação dele é via SMS. Feito isso, só falta adicionar o e-mail aqui. Vou pegar aqui. Esse e-mail vai estar sendo enviado para o nosso back-end salvo na nossa base de dados de usuários. Até aqui tudo ok, eu só quero garantir que o meu progress vai estar sendo apresentado
porque se eu não fizer nada aqui, ele só vai ser apresentado quando eu chegar nessa invocação aqui, né, que a gente dá a requisição junto à JSON HTTP request. E não, a gente tem que mostrar antes. Então coloca true. Porque eu até poderia vir aqui, adaptar e tirar o onStart, porque ele não vai ser mais necessário, mas deixa assim mesmo. Fica para uma refatoração futura. Show de bola, feito isso. Teoricamente a gente já pode executar a aplicação e ela deve funcionar, certo? Então, vamos à execução. Vamos à execução. E aí, como é que aparece? Depois a nossa configuração também de layout, obviamente. Está aparecendo em inglês aqui. A gente pode definir os idiomas de suporte. Aqui não tem necessidade. A gente está utilizando mesmo o algoritmo, a detecção do algoritmo do AccountKit para definir o idioma. No nosso caso aqui, ele está pegando, no caso da identificação, é de acordo com o device. Nosso device aqui, o emulador é em inglês, então ele vai apresentar o conteúdo em inglês. Mas os meus testes no device real, que era num idioma português, ele apresentou tudo em português sem nenhum problema, correto? Então vamos lá. Tiago cursos@gmail.com. Next. E-mail enviado, né? Aqui se eu clicasse e abrir as opções de aplicativo de e-mail, só que aqui não tem nenhum aplicativo de e-mail nesse simulador, eu posso seguramente ir lá para o inbox, que vai ter ó, Account Kit, ok? E aí não está aparecendo no seu, provavelmente vai aparecer Dev Code. No meu não está aparecendo Dev Code porque eu já vim aqui, ó, em revisão do aplicativo e ativei ele, ok? No seu vai estar aparecendo Dev Code provavelmente. Aí está lá a mensagem, esses dois são exatamente a mesma coisa. Por causa do nosso intent filter aqui, se eu tivesse um aplicativo, né, no aplicativo de e-mail no device e clicasse aqui, vou continuar o fluxo, clicasse em login, ele ia realizar o login, deixa eu mostrar aqui, login, e aí eu ia estar logado, ele vai receber aqui a mensagem e vai logar, done, take you back to your app. E está lá a nossa aplicação aberta, show de bola. Aqui ele teria aberto a aplicação, sem a gente, porque obviamente a gente não estaria com a aplicação aberta, a gente estaria na aplicação de browser, né, de navegador, e aí ele ia abrir a aplicação de blog app para a gente, por causa do intent filter. Show de bola, para por aqui, ok? E aí, obviamente, a gente vai ter que verificar se aqui foi salvo. Vou vir aqui nos logs do Android Studio, ver se eu estou com o camarada correto. Estou, log, e tá lá, ó. O phone number vem nulo, como eu falei, por causa que a gente não está utilizando ele, não está requisitando o login dele. Se tivesse, esse camarada ia vir nulo, ok? E aí sim, nós temos o ID, o e-mail e o phone number, e temos que ver se foi salvo o nosso e-mail aqui. Então vamos fazer uma nova requisição e tá lá. Show de bola, né? Estamos atendendo ao nosso objetivo, ok? Eu falo sobre isso nessa parte aqui, eu fiquei muito aqui em cima, mas se eu vir aqui, ó, tem o passo a passo explicando o código, enfim. Então, só por didática, eu vou sair daqui e vou, como eu estou trabalhando, quando a gente está trabalhando com token, quando a gente abrir novamente, ele vai estar conectado ainda. Ok? Não precisa de fazer login. Você pode sim dar a opção de logout para o usuário, a AccountKit tem essa opção, né? Vamos vir aqui, se eu tivesse esse botão, no nosso caso não tem necessidade, nosso domínio do problema, seria isso, AccountKit, logout, ok? Você pode dar a opção dele remover a conta também, não tem problema. Tudo pelo AccountKit, é bem simples mesmo, do jeito que você viu aqui. E aí eu vou fazer só uma modificação para você ver como é que fica quando a gente trabalha com o phone. Vou sair aqui, eu vou ter que desinstalar a aplicação para poder rodar novamente. Ou então, vou desinstalar mais rápido do que ir lá e apagar os dados. E aí a gente executa novamente. Então tá lá. Aqui, obviamente, você buscaria o código aí, no caso do Brasil, né? Tá lá em cima. Brasil, Brasil, Brasil. Você pode definir também quais você está dando suporte, tá? Isso é possível definir. Tá aqui.
E aí, como eu não tenho o chip, enfim, não vai rolar o SMS, confirmação, ok? No seu caso, no device real, você pode testar, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Como eu falei, é bem simples. O vídeo foi um pouco longo, por causa que eu tive que falar bastante coisa do que é o Account Kit, falar do artigo também, ok? Deixa eu sair aqui. Enfim. Não se esqueça de se inscrever para receber o conteúdo em primeira mão. E, obviamente, de ao menos estudar a possibilidade de aplicar nos seus aplicativos de login o uso do Account Kit, principalmente porque ele tem um ID único que você pode vincular ao ID da sua aplicação para ele poder enviar mensagens lá dentro, colocar fotos, esse tipo de coisa. O Account Kit também permite que você salve alguns dados. Você tem direito a 100 dados, onde você pode ter lá algumas strings, na verdade 100 dados, assim, 100 strings salvas. Então, descrição do usuário, nome do usuário, esse tipo de coisa. Você não consegue salvar mídia, que nem vídeo e imagem, porque você tem um limite muito pequeno de strings, ok? São 4.000 caracteres, se eu não me engano. E imagem, quando você transforma em string, isso daí é muito pouco, ok? Mesmo que a imagem seja muito pequena. Então, nesse caso, eu recomendo que você utilize, se você quer guardar a imagem também, o S3. Você pode usar o S3 do AWS, que é bem simples de utilizar no Android também. E o AWS, no caso do S3, é bem baratinho. E apesar disso, ele ainda te dá 12 meses gratuito, né? Quando você está iniciando uma conta no AWS. Então, ao menos estude a possibilidade. E enfim, eu achei uma opção muito boa, principalmente por causa do fluxo, né, de login, que é muito pouco. Ou é o e-mail ou o telefone. E eu já discuti sobre o problema de muitos dados em formulário, ok? Que você converte menos. E só com o dado eu acredito que a conversão tende a aumentar. Mas tem a questão da confirmação, né? Mas a confirmação é necessária. Se não tivesse confirmação, o camarada ia ter que ter login. Ao menos login, perdão, ao menos a senha e o e-mail de login, ou o telefone e senha. Certo? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí embaixo. Se você está no YouTube, não deixa de entrar no artigo. Então é isso aí. Valeu, obrigado e tchau.